São Paulo está no mercado buscando jogadores desempregados na Europa. A ideia é tentar repetir o feito com o Cédric Soares, que deu super certo, atleta português que não tinha clube e por isso pôde ser inscrito. E eu queria te perguntar, depois quero perguntar pro Chacon também a respeito disso que falou o nosso querido Renan, né? Essa lesão do Caleri séria, que será confirmada então nas próximas horas aí pelo São Paulo Futebol Clube, indica que ele perdeu a temporada, né? Vai ficar fora aí por pelo menos 8, 9 meses, até voltar a jogar. Tem um ano fora aí praticamente o Caleri com essa lesão. E aí fica o questionamento, dá para contar com André Silva e Rian? Vai precisar contratar? Como é que você enxerga a posição? Você acha que é a hora agora de jogarem André e Rian e tá resolvido o problema do São Paulo? Cara, vai jogar o André, né? O Rian talvez tenha um pouco mais talvez não. Eu acho que com a quantidade de jogos ele tem que ter mais tempo, até porque o André não vai aguentar tanto tempo ali gladiando jogo após jogo. Eu vi ali, eu acho que o Mário Pravato colocou que só pode contratar em julho, né? Se eu não me engano. No chat ele colocou isso. Então tá fechado agora a janela, vai abrir em junho, né? Essa janela aí agora. Tem essa janela de brecha agora do Campeonato Estadual, que acho até que já tá se encerrando, mas seria em junho, né? Caso São Paulo vá contratar algum jogador, né? Que esteja hoje empregado, que esteja em um clube, tem que ser apenas no meio do ano, assim. Então, cara, ele vai ter que jogar, vai ter que colocar o André, vai ter que colocar o Rian, vai ter que usar as peças que a gente tem, vai ter que torcer pro Oscar voltar e não se lesionar de novo, pro Lucas voltar e não sentir o joelho. Agora vai ter que ir mais ainda. O mais importante de tudo, né? Esses dois voltarem bem para não se machucarem mais, né? E ainda mais ainda, o nosso treineiro vai ter que ter uma leitura boa e ter um feeling ali do que ele vai fazer ou não para os próximos meses. Pois é, uma situação complicada, né, Chacon? Considerando que é o nosso 9 titular, considerando que o André, né, tá conseguindo o seu espaço também, mas era uma disputa que ia ficar alongada durante a temporada, né? Eles iam ficar ali brigando pela posição e seria dessa forma, de forma benéfica, quem tá melhor joga. Agora, perdendo o Caleri, ficou pro Rian Francisco e pro André, essa alternada para a temporada. O Rian, que teve pouca minutagem ainda no ano, você acha que dá para considerar que o São Paulo tá pronto para a posição e é só colocar para jogar, ou vai precisar contratar no meio do ano? Cara, eu acho difícil, né? Porque se o FIDIC é explicação para um monte de coisa, de manter e tudo mais, não pode contratar. Então, não pode usar a ideia de contratação, porque não pode gastar. Sobre o glorioso Caleri, né? Teve um comentário ali. Eu concordo. Não lembro quem que é, assinante nosso. É o Rodrigo Miranda, tá sempre com a gente. Torcer pro André não tropeçar nas próprias pernas. É verdade, para ele não fazer o que o Caleri estava fazendo muitas vezes nos jogos, né, nessa temporada, que é tropeçar nas próprias pernas. Muito mal o desempenho do Caleri, né, recente. E o André, querendo ou não, ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada. E eu acho que o principal disso tudo, eu acho que o Caleri, já falei, saí em defesa várias vezes do Caleri, falando que ele é um cara brigador, um cara que disputa as bolas e tudo mais, e estava fazendo uma temporada ruim. Eu só acho que não vale menosprezar um bom atleta que é o André, um atleta dedicado também, esforçado dentro de campo e que esse ano entregou mais gols do que qualquer outro jogador. E uma outra coisa, eu acho que o principal nisso tudo é que eu lamento muito que só assim o Rian seja considerado para entrar nas partidas. Só a partir da lesão do Caleri, o Rian seja lembrado como uma opção para entrar nas partidas. Fala isso. Tá sem som. Calma que ele não entrou ainda. Ainda tem isso. Calma. Cogitado para entrar, né? Tá sendo cogitado para entrar. Você nunca sabe o próximo jogo. No dia de amanhã, ainda pode colocar alguém na frente. Vai que ele bota o Ferrarese para ser nossa referência lá na frente. Lá. Você não tá ligado. Ele viu que o Ferrarese marcou um gol no último jogo, aí ele falou... Tchacon, cortando um pouquinho. Ô, Renan, ontem o Ferrarese foi pra frente, cortou pra trás. Você viu a canetinha que ele tentou dar? A pisadinha rolou. Nossa! Lá do lado esquerdo, lá, né? Que caneta o Ferrarese ia dar, mano. Olha, ia ser melhor que um gol, mas desculpa, Chacon, segue aí. Não, que isso. Eu acho que faz todo sentido, mas assim, pela lógica, vamos então pela lógica,
que às vezes não existe lógica nenhuma em muita coisa, mas eu acho que, assim, uma pena o Rian só ser considerado agora, né? Uma pena o Rian não ter sido cogitado em outros momentos, né? Acho que é isso. Acho que esse é o grande ponto. O grande ponto é que precisou o Calleri se lesionar, uma lesão infelizmente seríssima, pelo que vem a notícia, né, dos amigos da ESPN Argentina, para o Rian, que é a principal joia da base, ser considerado. Uma pena. Função do repórter, e o repórter não está lá porque ele torce pelo São Paulo, ele está lá porque ele é um profissional, independentemente do time que ele torce. Não tem nada a ver o que você fez, Zubeldia. E aí, Baségio? Não, o Zubeldia foi mal demais. Esse tipo de confusão no gramado, como o Alex Miller falou, ele é rotineiro, é normal. As pessoas, os atletas, eles estão com os ânimos exaltados, então é natural que às vezes haja discussões, ainda no gramado, porque quando todos os jogadores se retiram e vão para o vestiário, que é um lugar onde nenhuma câmera tem acesso, nenhum jornalista tem acesso, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Acontece esse tipo de coisa e às vezes coisas até piores. Até acontecimentos mais assintosos, mais radicais. Então, justamente por isso, o jornalista Gabriel Sá tem todo o direito, como qualquer outro profissional de imprensa, de fazer a pergunta que bem entender para o treinador. E o treinador tem todo o direito de responder ou não. Agora, pautar um profissional... Porque quando o jornalista fez matéria do Zubeldia andando de metrô, andando de trem pela cidade de São Paulo, olha como o Zubeldia é humilde, olha como ele é diferente dos demais, aí pode, né? Mesmo sendo uma pauta que não tem nada a ver com o futebol e nada a ver com o São Paulo Futebol Clube. Agora, perguntar sobre uma discussão mais assintosa entre dois atletas do time, isso não vale a pena? Não vale? Não é pertinente? Eu acho que é, e o Zubeldia não está nessa posição de pautar profissionais da imprensa. Agora, é óbvio que esse temperamento do treinador, que já é bem acalorado, fica ainda mais acalorado pela situação do time. Diante dessa enorme lacuna e ausência, São Paulo está no mercado buscando jogadores desempregados na Europa. A ideia é tentar repetir o feito com o Cédric Soares, que deu super certo, atleta português que não tinha clube e por isso pôde ser inscrito. A janela de inscrições por aqui também está encerrada, mas se o São Paulo encontrar alguém que já estava desempregado antes do fechamento da janela, há a possibilidade de inscrição de forma imediata. Se o São Paulo não tiver êxito nessa busca, vai passar a pensar em nomes de atletas que estarão livres na metade do ano. Janela de inscrições permite a inscrição de atletas que estão em fim de contrato a partir de junho. Entre os nomes que já estão sendo especulados, João Pedro, centroavante de 31 anos, que pertence ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, além de outra alternativa que já havia sido debatida internamente dentro do São Paulo, Carlos Vinícius, centroavante que já passou com destaque, por exemplo, pelo Benfica, Mônaco, entre outros clubes, pertence ao Fulham e tem vínculo com o time inglês somente até 30 de junho. Deixa eu falar dessa situação no Zubeldia, aí na sequência o Baségio fala também, fala do São Paulo, mas isso aconteceu com o Abel Ferreira um pouquinho e agora passou dos limites com o Zubeldia. Ele teve uma atitude completamente intempestiva, fora de qualquer tipo de equilíbrio, aquilo que ele demonstra muitas vezes à beira do campo. Ele demonstrou numa entrevista coletiva desrespeitando um jornalista que fez uma pergunta perfeitamente plausível pelo contexto do jogo, do que aconteceu dentro de campo. Não é tão comum assim a gente ver dentro de campo 2, 3 jogadores quase se agredindo. É comum a gente ver reclamando, xingando, isso aí faz parte. Mas quase dando um cabeçada no outro, é muito comum o repórter, depois do que acontece dentro de campo, perguntar algo a respeito do jogo para o treinador. Agora, a reação que o Zubeldia teve, para mim, já é reflexo de toda a pressão que ele sabe que existe em cima dele como técnico do São Paulo. Ele sabe que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Ele é uma bomba relógio. A gente só não sabe quando. Ele é uma bomba relógio, mas a situação dele também é como se fosse uma bomba relógio. Porque, assim como aconteceu com o Caixinha, com o Ramon Dias, vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que o São Paulo tiver 2, 3 tropeços, um abraço, né? Então ele teve uma atitude ridícula. O Zubeldia não tem nem noção do que significa ser jornalista.
Aquela treta, né, dos jogadores, né, depois do jogo, até é legal vocês acompanharem nas redes sociais. O Gustavo Machado, que é dublador dos melhores aí, fez a dublagem da treta. Tudo começou ali de uma cobrança do Alan Franco com o Luciano, e depois teve a cobrança do André Silva ali com o Alan Franco. Isso é uma treta, xingamentos e tal. Perguntei se tinha alguma coisa a ver, assim, no sentido assim de, o elenco deu uma rachadinha, não tá ornando, ou se ia ter alguma conversa entre os jogadores, se ia ter alguma coisa com a diretoria, chamada de atenção, multa, alguma coisa. Nada disso. Esqueçam, nada disso. Não vai ter nenhum tipo de conversa. Isso é natural do futebol. Isso é discussão pós-jogo, acalorado. Isso é entre os jogadores. Isso já aconteceu outras vezes com outros atletas desse mesmo elenco. O elenco é bem fechado, os jogadores se gostam, e isso foi uma questão natural. Então a direção vê isso como algo que não precisa ser chamado a atenção. Ponto. Isso já é passado. Bola pra frente, olhar para o jogo contra o Santos. Jogo contra o Santos que terá Zubeldia no comando do time. Nada muda, não vai ter mudança, não passa pela cabeça da direção uma mudança depois do empate contra o Botafogo. Mas André, o time não tá evoluindo, o time não tá jogando nada, o time não tá tendo resultado, toma gol no final, mudanças, o time recuou. O Zubeldia não dá mais. São reclamações do torcedor, são questionamentos ao trabalho do Zubeldia, mas a direção vê que o time consegue, que o Zubeldia está fazendo um trabalho que ele consegue extrair do time algo positivo com pouco. Está fazendo bastante com pouco. Tem jogadores lesionados importantes, como Oscar e Lucas, que estão fora já há um tempo, né? Além do Luiz Gustavo. Agora o Caleri, né? Eu já vou falar do Caleri. Então, assim, tá conseguindo colocar a molecada tá correspondendo. Os caras que estão entrando estão correspondendo, tipo o André Silva, que fez gol, poderia ter sido o gol da vitória, é bem verdade. E que o time tá numa maré de azar ali, tomando gol no final, né? Rafael tá desempenhando bem, a zaga tem sido uma zaga que tá, né, ali dando alguns vacilos, mas ele tá buscando uma formação ali com o Ferrarese, por exemplo, que tá bem, né? Ferrarese é um jogador que vem sendo elogiado. Então, assim, a análise do trabalho, ela é mais positiva. Ela tem problemas, né? O trabalho tem problemas, mas hoje a análise é muito mais do lado positivo do que do negativo. Então, por isso, o trabalho é bancado. Há críticas, há observações e análises, sim, mas hoje o trabalho é bancado e ele será o técnico contra o Santos. E a ideia é que siga o trabalho. É o que eu venho informando para vocês. A volta dos jogadores principais, a volta dos atletas principais. E aí sim você tem um estudo, uma análise desse trabalho do Zubeldia. Vamos falar da lesão do Caleri, porque a diretoria do São Paulo está indo para a Europa para buscar um cara para ser esse novo Caleri. Ele fez um exame nessa quinta-feira e foi diagnosticado que ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e essa recuperação, depois vai ter a cirurgia agora na próxima semana, a recuperação pode ser de 6 a 9 meses. Mas sim, como é que fica o São Paulo? 6 esquece. 9 meses a previsão. O Pablo, que fez tudo o que podia, mais um pouco, tá voltando com 7. 6 não tem a menor chance. Mas é o que os médicos falam, né? Eu, como não sou médica, tô seguindo aqui o protocolo médico de 6 a 9 meses. Mas, Cine, como é que fica o São Paulo sem o Caleri? E quem pode ser esse nome? Porque tem umas... Assim, não pode ser um nome muito caro nesse momento. Tem esse perfil do Cedric Soares que tem que ter... que eles imaginam, né? Tem que ser livre no mercado, sem necessidade de aquisição de direitos econômicos, com experiência internacional e que possa ser essa aposta, com um salário compatível. Quem? Cara, como é que faz? Como é que vai achar um jogador de nível? Thomas Miller. O Miller vai sair lá, pode ser, vai conversar com o cara. De repente ele aceita ganhar bem menos. São Paulo tá com um problema que ele resolveu flamengar e não coringar. Então, como ele tá tentando colocar as finanças dele em ordem, ele propôs um plano bastante audacioso de redução de custos para o ano, né? Que eu acho correto, você tentar entrar numa linha econômica mais de acordo com o seu tamanho no momento, para se livrar, para poder beber água limpa mais lá na frente, né? Recentemente o diretor
superintendente do São Paulo, disse que se o plano continuar deste jeito, no meio do ano que vem o São Paulo vai poder fazer investimentos na janela, contratar jogadores melhores, mais caros e tal, pagando direitos, inclusive. Não contavam com a minha astúcia, né? Como diria o Chaves, porque tem muito jogador machucado. Já são 5, agora o Calleri 6, fora da temporada, Luiz Gustavo, fora da temporada. E você tá apertado num arcabouço financeiro que não pode sair dele, né? Então, vai ter que ser um jogador livre no mercado para chegar na janela do meio do ano, porque agora não dá, a janela está fechada. E vem cá, e os outros... O São Paulo tem mais 8 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro antes da janela, né? Então vai ter que ir com o André Silva. Que jogador é esse? Eu não tenho a menor noção, talvez o Renato conheça algum, né? Que possa, ou o Igor, enfim, que possa vir para o São Paulo nessa situação. E outra, se for um cara nesse nível, vai ser um jogador com mais idade, não vai ser um jovem, não vai ser um jogador em plena forma, e ele vai cair aqui nesse negócio aí, quarta e domingo vão embora até o Papai Noel, dia 22 de dezembro, né? O Peru que tá, coitado, fica ali esperando e vai ter jogo, e tem jogo, 22 se bobear, gente, se ventar um pouquinho mais no Brasil, como infelizmente tem acontecido, nós vamos ter jogo dia 25, dia 1º, vai ser uma delícia, vamos jogar aí todo dia. O Guilherme Saltarello, obrigada Guilherme, manda aqui ó, que a solução é caseira, Rian Francisco, pode ser, né, se o Zubeldia colocar, né, mais. Agora, Renato, a apuração nossa aqui, o Éder Traschini, nosso grande repórter, diz que a diretoria do São Paulo suspeita que a lesão do Calleri foi no tapetinho do Botafogo, em grama sintética, voltando aí aos holofotes. Pois é, difícil, né, você garantir que o problema foi a grama sintética. O Pedro se arrebentou todo também de ligamento cruzado num gramado normal, natural, lá treinando com a seleção. Difícil, essas coisas são muito difíceis, né? O lance é esquisito, ninguém bate nele, ele, na verdade, pisa e falseia o joelho e arrebenta tudo, né? Complicado. Quem não gosta de gramado sintético vai cair matando, dizendo, olha, é o gramado sintético. Quem acha que o importante, como eu, é você ter um bom gramado, seja ele sintético ou não, fundamental é que você tenha um gramado decente, você vai dizer, olha, não tem como provar que foi o gramado sintético. Não tinha gramado sintético e o Pedro sofreu exatamente a mesma lesão treinando com a seleção. Então é meio relativo essa história de que foi o gramado sintético, entendeu? A não ser que o cara me prove lá por um vídeo, mostre que o chuteira do Calleri escorregou no tapetinho do Botafogo e foi para frente, e aí causou a abertura ali do joelho. Tudo para mim especulação. Sinceramente, não consigo atribuir ao tapetinho do Botafogo a lesão do Calleri. Agora, essa história do Flamengar e Coringar, né, que o Massini falou, que acho que até foi quem inventou esse termo, foi, pelo menos na minha cabeça, foi o Arnaldo Ribeiro, né, num programa que nós estávamos juntos, até Flamengar ou Coringar, tá? Era cruzeirar, né, Renato? Tinha cruzeirar, é verdade, tinha cruzeirar. É porque o Corinthians, o Cruzeiro já está muito antigo e o Corinthians está fazendo o papel do Cruzeiro hoje em dia, né? Então, por isso é que a gente brinca com Coringar. Esse episódio do Calleri é determinante para ver o que o São Paulo vai fazer. Se ele vai continuar querendo flamengar ou se ele já vai coringar. Porque vai para a Europa buscar um cara, por mais que... Primeiro que é um sonho, né? Imagina, um jogador bom, que faz gol, que está livre no mercado e que... delírio, né? No mínimo, pode pegar um Balotelli da vida. O Balotelli deve estar dando sopa lá até hoje. Olha aí, o Balotelli, de repente, pode ser uma maluquice dessa. Mas quanto é que o Balotelli vai ganhar de salário? Entendeu? Então é um querer flamengar, mas sempre com um passinho para coringar, né? Tem que botar a garotada da base para jogar, gente. Simples isso. Tem que botar a garotada da base para jogar e vamos em frente.